Olá, eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a segunda parte da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo no nosso estudo passo a passo das obras básicas, iniciando através deste estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E para isso eu separei alguns itens desta segunda parte da introdução para conversarmos e analisarmos de forma resumida esta segunda parte, este segundo item. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo teria a pretensão fundada de possuir só para si a verdade absoluta. Esta é a primeira fase do primeiro parágrafo. Em seguida, Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica, e por isso encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Ora, a doutrina espírita traz, através do Evangelho segundo o Espiritismo, esta questão. Se fosse exclusivo de uma única pessoa, se por intermédio de uma única pessoa tivesse vindo as comunicações dos espíritos, se poderia colocar em dúvida: este ou aquele médium está criando da sua própria cabeça as comunicações, as manifestações, as mensagens. Mas como é algo que surge em vários pontos do planeta, surgiu, melhor dizendo, em vários pontos do planeta, aconteceram desta forma e por diferentes pessoas, isso traz uma veracidade maior, porque não é algo restrito em um determinado local e a uma determinada pessoa. Continuando, no terceiro parágrafo. São, pois, os próprios espíritos, em realidade, que fazem a propaganda, com a ajuda dos inumeráveis médiuns que eles suscitam de todos os lados. O que vem trazer a questão. Eles foram se utilizar de intermédio de pessoas de diferentes locais e, desta forma, a doutrina espírita se propagou mais efetivamente também. Ao passo que os espíritos, comunicando-se por toda a parte, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, uma vez que cada um pode receber instruções de seus parentes e de seus amigos de além-túmulo. Era preciso que fosse assim, para que se pudessem chamar todos os homens à fraternidade. Se não tivesse se colocado sobre um terreno neutro, ele teria mantido as dissensões ao invés de apaziguá-las. Uma vez que a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, pertence aos espíritos, ao plano espiritual, não pode ter nacionalidade. É do Brasil, Estados Unidos, seja qual for o país. Desta forma, também evita que as pessoas busquem disputas, busquem brigas entre si, uma vez que não é posse material de ninguém. Esta universalidade no ensinamento dos espíritos faz a força do espiritismo e também a causa de sua propagação tão rápida. E mais adiante eles nos trazem: os espíritos de ordem mais elevada, aqueles que estão completamente desmaterializados, são os únicos despojados das ideias e preconceitos terrestres. Mas sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulos em se abrigarem sob os nomes que tomam emprestado para fazerem aceitar suas utopias. Tudo o que está fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter, têm um caráter individual, sem autenticidade, que elas devem ser consideradas como opiniões de pessoas de tal ou tal espírito,
e que haveria imprudência em aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. Então é preciso sempre se colocar sob a razão, sob investigação, a mensagem que chega até nós, e não simplesmente aceitá-las como puramente verdadeiras. O espírito de Erasto em Evangelho segundo o Espiritismo diz: é preferível, aceitar e rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Portanto, é muito fácil que um espírito diga que tem o nome de alguém muito conhecido do que dizer o nome de alguém que não se é conhecido ou não citar nomes, para tentar dessa forma se utilizar da vaidade, do orgulho da pessoa por quem ele tenta se manifestar ou trazer esta mensagem. E aí vem um alerta, porque é uma das formas mais comuns de fascinação, que é um tipo mais elevado de obsessão. Continuando nosso estudo. O primeiro controle é sem contradita, o da razão. Toda teoria manifesta em contradição, com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, mesmo que esteja assinada com respeitável nome, deve ser rejeitada. Ou seja, sempre o critério da razão, a observação, a análise e o estudo. Porque aos espíritos sérios, espíritos elevados, se a gente chamar eles de João, de Maria, de José, tanto faz o nome, eles vão ouvir da mesma maneira. Eles vão nos respeitar do mesmo jeito. Mas eles não se fazem por orgulho, por vaidade. Sou fulano de tal. Para eles, o que importa é o amor e é o carinho que é emanado. E em seguida, nós temos também a garantia única, séria, do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares, o que comprova que realmente há veracidade nos fatos, nas comunicações e nas mensagens, principalmente por não se conhecerem. Eis aqui o resumo de tudo. E como ponto, continuando como ponto importante, este é o controle universal. É uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que, no futuro, procurar-se-á o critério da verdade. O que fez o sucesso da doutrina formulada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns foi que, por toda parte, cada um pôde receber diretamente dos espíritos a confirmação do que eles contêm. Se, de todas as partes, os espíritos tivessem vindo contradizê-los, esses livros teriam, depois de tanto tempo, suportado a sorte de todas as concepções fantásticas. Assim, o será com todas as ideias emanadas dos espíritos ou de homens que puderem suportar a prova sob deste controle, do qual ninguém pode contestar o poder. Então, a doutrina espírita, ela, através dos anos, se prova por si só e não é preciso brigas, contendas e discussões a respeito do caráter divino e correto da doutrina espírita. E em seguida, os bons espíritos nos trazem como ponto fundamental: os espíritos superiores procedem nas suas revelações com uma extrema sabedoria. Eles não abordam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência está apta a compreender verdades de uma ordem mais elevada, e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma nova ideia. É por isso que desde o princípio eles não disseram tudo, e não disseram tudo ainda hoje, não cedendo jamais à impaciência das pessoas apressadas que querem colher os frutos antes de amadurecidos. Nós vamos evoluindo gradualmente e não temos uma evolução que dá saltos. Por isso, algo que era difícil de compreender há 50 anos atrás, hoje é mais tranquilo, mas ainda assim pode parecer um pouco difícil. Certas questões levam ao amadurecimento espiritual, requerem esta vivência.
e não vai ser da noite para o dia que se compreenderá todas as questões. Pelo contrário, o estudo é gradual e contínuo. Por isso, a importância de se buscar, passo a passo, o estudo, iniciando pela introdução, devagar, lentamente, para que se possa amadurecer o sentido e o conteúdo trazido pelos bons espíritos. E eu digo a você, estude Kardec, leia as obras básicas. Esta foi a segunda parte do estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E na próxima semana estaremos estudando a parte 3 de A Introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos te guiem e que Jesus te abençoe.